Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, fortaleçam o canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, daremos continuidade às noções de cartografia. Nossa aula de hoje será exclusivamente sobre projeções cartográficas, um assunto que cai com muita frequência em provas de vestibulares e também no concurso da SpaceX. Fiquem ligados. Vamos lá. Professor, o que seria uma projeção cartográfica? Uma técnica utilizada pelo cartógrafo que permite representar o nosso planeta. Basta lembrar que a Terra é quase que redonda. Então, representar o nosso planeta numa superfície plana. Todavia, independentemente da projeção utilizada ou da técnica empregada pelo cartógrafo, posso afirmar categoricamente a vocês que é impossível você representar a Terra com exatidão numa superfície plana. Então, os cartógrafos, eles utilizam determinadas propriedades geométricas que são utilizadas para a planificação do nosso planeta. Vamos ver essas técnicas. Então, projeção conforme os ângulos são mantidos idênticos na esfera e no plano. Então, se você observar até aqui nesse mapinha, no planisfério de Mercator, você vai perceber que o cruzamento dos paralelos com os meridianos formam ângulos de 90 graus. E as áreas são deformadas. Nas projeções conformes, há uma preocupação em manter as formas dos continentes, porém, para isso você vai deformar as áreas na medida em que a latitude aumente. Quanto maior a distância da linha do Equador, maior será a deformação do mapa. Para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, observe aqui o tamanho da Groenlândia. E compare aqui a Groenlândia com a América do Sul. Vocês acham que a Groenlândia é maior do que a América do Sul? Claro que não. A Groenlândia é 4,5 vezes menor do que o continente sul-americano. É bem menor do que a América do Sul. Vocês acham que a Ásia é desse tamanho todo? A Ásia é o maior continente do mundo. Mas ela é tão maior assim. A Ásia tem aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados. A África tem um pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Você acha que a Ásia é tão maior do que o continente africano? Claro que não. Aqui nós temos a propriedade equivalente. Quando as áreas apresentam-se idênticas, ou seja, os continentes aqui possuem suas áreas respeitadas, e os ângulos deformados, projeção de Peters. Então, esse tipo de projeção equivalente nos permite observar a manutenção das áreas no planisfério. Mas também isso vai gerar alguma distorção. Vocês vão perceber o seguinte, que nesse tipo de projeção,
os continentes estão mais estreitos no sentido leste-oeste, estão alongados no sentido norte-sul. Ou seja, para preservar a área, ele teve que comprometer a forma. O que eu disse ainda há pouco, não tem como, independentemente da projeção utilizada, você representar com exatidão o globo terrestre numa superfície plana. Não tem. Por isso que eu disse na outra aula que a maneira mais correta de representar a Terra é através do globo terrestre. Aqui você tem a projeção afilática. As áreas e os ângulos apresentam-se deformados. A projeção de Robinson. Então você vai perceber a deformação das áreas. E, aliás, a Antártida aqui aparece superdimensionada. A Antártida é um pouco maior do que a Europa. Se você comparar a Europa aqui com a Antártida, vai perceber que o continente austral aparece nesse planisfério muito maior do que realmente é. Você vai observar a deformação também, o alongamento no sentido norte-sul dos continentes e o achatamento no sentido leste-oeste. E você tem a projeção azimutal equidistante. É uma projeção cartográfica que tem um foco que é o continente, oceano ou área que está localizado no meio da projeção. Então, na projeção azimutal equidistante, você pode utilizar qualquer ponto da superfície da Terra e ali colocar o centro da projeção. Não preserva a forma, pode perceber aqui que as formas dos continentes se encontram distorcidas, nem suas dimensões. É só observar que a Ásia, que aparece superdimensionada. Ou seja, além de deformar as imagens dos continentes, em algumas áreas, esses continentes aparecem muito maiores do que realmente eles são. Porém, mantém as mesmas distâncias, daí a denominação equidistante. Esse tipo de projeção é muito utilizada para calcular a distância entre dois pontos na superfície terrestre, é a vantagem dela. E, inclusive, também calcular, estabelecer as rotas aéreas das companhias de aviação, os trajetos dos mísseis balísticos, enfim, tem várias utilizações para, inclusive, a área militar. Aqui nós temos os tipos de projeções. A projeção cilíndrica, o que você faz? Os planisférios, eles utilizam normalmente a projeção cilíndrica. Você coloca o globo terrestre no cilindro. Essa tarja preta que eu coloquei aqui é o ponto de tangência. É aqui que a imagem do planeta vai aparecer no planisfério com maior precisão. A partir do momento que você se afasta da zona equatorial, dentro do contexto das projeções cilíndricas, você terá um comprometimento na forma ou até mesmo na área do mapa que está sendo representado. Aumentou a latitude, você tem algum tipo de comprometimento. Na forma, na área. Aqui nós temos a projeção cônica. Você coloca o globo terrestre num cone. Observe que o ponto de tangência dessa projeção está aqui, na zona temperada. Então, os mapas que utilizam a projeção cônica são aqueles, normalmente, empregados para a representação de áreas localizadas na zona temperada do planeta. Por exemplo, o mapa da América do Norte, o mapa da Europa, o mapa da Ásia, você vai fazer de acordo com esse tipo de projeção, chamada projeção cônica. E a projeção azimutal, eu coloquei aqui nas extremidades, ou plana. O ponto de tangência aqui é o Polo Norte e o Polo Sul. Mas eu poderia colocar esse ponto de tangência em qualquer área do planeta.
Eu apenas aqui estou fazendo uma representação, porque essa projeção foi criada, na verdade, para poder confeccionar mapas precisos sobre a Antártida e o Ártico. Porque as projeções cilíndricas e cônicas não permitem que você represente as áreas polares com precisão, razão pela qual foi desenvolvida a projeção azimutal, que é a indicada para a representação do Ártico e da Antártida. Aqui nós temos os principais modelos de projeção. A projeção de Mercator, ela foi criada no período das grandes navegações e até hoje, no mundo, ainda encontramos inúmeros planisférios que utilizam a projeção de Mercator. Então vamos ver aqui as principais características dessa projeção. É do tipo cilíndrica e conforme, normalmente aquilo que eu disse. Quando você observa um planisfério, projeção cilíndrica. No caso de Mercator, é uma projeção conforme. Repare aqui que os paralelos e meridianos são representados por linhas retas, que formam ângulos de 90 graus. Na projeção de Mercator, as formas dos continentes são mantidas. Mas, na medida em que a latitude aumenta, você vai ter um comprometimento. Olha aqui, Antártida. Para um leigo que olhe um planisfério feito com a projeção de Mercator, uma criança, por exemplo, vai pensar que a Antártida é o maior continente do mundo. Eu digo isso para vocês porque lá no primário, que hoje se chama Ensino Fundamental 1, a minha professora estava dando aula mostrando os maiores países do mundo, e a gente assistia a aula naquela época com Atlas aberto, e ela estava relacionando os maiores países e continentes do mundo. E eu levantei o dedinho na maior inocência. Professor, está errado. Por quê? A Antártida é o maior continente do mundo. Não é, meu filho. Mas, professora, está aqui no mapa. Agora, imagina uma professora querer falar sobre projeção cartográfica por uma criança que tinha 9, 10 anos de idade. Seria muito difícil para uma criança entender. Alunos do ensino médio têm dificuldade para entender isso. Eu dou aula com preparatório da SpaceX há quase 40 anos. Alunos levam surra para entender essa questão de projeção. Então, vamos ver. Foi de grande valia no período das grandes navegações. Sim, claro. Esse modelo de projeção cartográfica coloca a Europa mais ou menos no centro do mundo, dando aquela visão geopolítica eurocêntrica, porque as grandes potências existentes no período das grandes navegações estavam localizadas aonde? No continente europeu. Vamos aqui para a segunda projeção, projeção de Gall-Peters. Essa projeção cartográfica, ela procurou manter as áreas, mas para isso comprometeu as formas dos continentes. É uma projeção que foi difundida a partir da década de 1970. É uma projeção cilíndrica equivalente, ao contrário da de Mercator, que é uma projeção cilíndrica conforme. Mantém as proporções das áreas representadas. Então, os continentes aqui estão com as suas proporções devidamente respeitadas. Mas, para isso, alterando as formas. Repare que no planisfério de Peters, os continentes aparecem alongados, no sentido norte-sul, e achatados, no sentido leste-oeste.
Essa projeção acabou dando maior visibilidade aos países em desenvolvimento. Repare aqui quem está no centro da projeção: o continente africano. Foi feito propositadamente com esse objetivo? Não acredito. Mas acabou dando maior visibilidade aos países em desenvolvimento. Aqui nós temos a projeção azimutal equidistante. Repare aqui o centro da projeção está lá no Ártico. Aqui, ó, ao centro da projeção. Está aqui no Ártico. É uma projeção cartográfica que pode utilizar como ponto central um país, a sede de uma empresa multinacional. A ONU, algum tempo atrás, caiu uma questão no vestibular com o símbolo da ONU, que na verdade mostra o planisfério, dentro de uma concepção da projeção azimutal equidistante. Inclusive, a questão queria saber qual era o modelo de projeção que foi adotado. Então você pode ter a sede das organizações internacionais, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, enfim, de qualquer outra instituição. Você pode ter como centro da projeção a capital de um país. Enfim, é uma projeção que, como nós vimos anteriormente, nas propriedades geométricas, permite calcular a distância exata entre dois pontos na superfície terrestre, apesar de comprometer o tamanho e as formas dos continentes. Na área central da projeção, você tem uma perfeição muito grande do ponto que está sendo representado. Agora, na medida em que você se afasta dessa área central da projeção, o que acontece? Você vai ter uma deformação nos continentes e também ampliação dos mesmos. Essa projeção é muito utilizada para traçar as rotas das companhias aéreas, como eu disse a vocês também, empregada para o lançamento de mísseis balísticos. O grau de precisão é muito alto, porque, graças a esse modelo de projeção, é possível calcular a distância exata entre dois pontos, reduzindo assim a margem de erro no caso de um ataque, por exemplo, com mísseis balísticos intercontinentais ou mísseis de cruzeiro. Aqui você tem a projeção de Robinson. Repare que essa projeção aqui, ela procurou dar uma visão mais coerente à imagem do planeta. Os meridianos aparecem aqui como linhas curvas, os paralelos continuam como linhas retas. Vamos ver aqui as características. É uma projeção cilíndrica, porque é utilizada para a confecção de planisfério, que foi apresentada na década de 1960, um pouquinho antes da apresentação da projeção de Peters. Os meridianos são apresentados em linhas curvas e os paralelos em linhas retas. A projeção de Robinson estabeleceu um meio termo, ou seja, ele procurou buscar o meio termo entre as projeções de Mercator e Peters, procurando ao máximo fazer as devidas correções. Mas, como eu disse a vocês, é impossível você representar o nosso planeta como um todo sem que haja o comprometimento em determinadas áreas do mapa. Aqui você tem um comprometimento, por exemplo, do Nordeste da Ásia. Você observa aqui que a Antártida aparece também muito maior do que ela é. Então, apesar de buscar um meio termo, ele não conseguiu eliminar as distorções existentes nas projeções de Mercator e de Peters, apesar de ser uma projeção muito utilizada nos dias atuais na confecção dos planisférios.
Aqui nós temos a projeção de Moore-Wade. Essa projeção, o Robinson, inclusive, ele utilizou um pouquinho, né, desse princípio da projeção de Moore-Wade, onde você pode ver a Terra aqui também com os meridianos curvos, procurando dar uma visão mais real possível da imagem do nosso planeta dentro do mapa. E os paralelos como linhas retas. Foi apresentada no início do século XIX por Carl Moore-Wade. Tem por finalidade corrigir algumas distorções da projeção de Mercator. Então vocês podem ver aqui a Groenlândia já não aparece tão grande como aparece no planisfério de Mercator. O mesmo acontece aqui com a Antártida. Então, nas regiões de altas latitudes, você já não tem o tamanho ou os tamanhos das áreas muito ampliadas. É uma projeção cilíndrica equivalente. As distorções no planisfério são maiores na medida em que a latitude aumenta. Aquilo que eu disse, é impossível você elaborar um mapa do nosso planeta, o planisfério, sem que haja algum tipo de distorção. Mas, entre as projeções apresentadas, você percebe que ela tem, assim, uma visibilidade mais próxima com a realidade do globo terrestre. Apesar de você também observar o afunilamento da América do Sul, o afunilamento da África, o afunilamento da Índia. Olha a Índia aqui como é que está muito afunilada. Então não tem como você evitar o comprometimento em determinadas áreas do planeta. Aqui você tem a projeção de Glutz. Essa projeção fragmentou o planeta, porque a preocupação aqui foi mostrar ou dar ênfase às massas continentais, mostrando essas massas continentais dentro das suas verdadeiras formas e tamanho. Mas para isso foi preciso fazer o recorte no planeta. Isso acaba comprometendo que a interpretação das massas oceânicas, que estão fragmentadas, não permitindo ao visualizador ter uma noção exata da dimensão dos oceanos. Elaborada por John Paul Good, é uma projeção cilíndrica deformada. Good procurou enfatizar os continentes procurando manter suas formas e áreas. Não conseguiu evitar que alguns pontos certos continentes sofressem deformações, como no Nordeste da Ásia. Observa aqui que o Nordeste da Ásia está deformado. Apesar de mostrar os continentes com um grau de precisão maior, não conseguiu eliminar por completo todas as deformações que podem ser visualizadas em diferentes planisférios. Aquilo que eu volto a repetir, não existe projeção que possibilite a representação perfeita da Terra numa superfície plana. Não esqueçam disso. Fiquem ligados. Aqui nós temos a projeção ortográfica. A projeção mostra um hemisfério como se estivéssemos vendo o mesmo, muito distante. Mas vocês vão observar que essa projeção, olha como é que está a América do Norte, América Central, América do Sul. É uma projeção que, além de deformar as imagens do continente, dando uma visualização errada dos mesmos, não é muito apropriada para os alunos aprenderem a geografia. Sua principal aplicação em cartografia náutica ocorre no campo da navegação astronômica, onde ela é útil para apresentar ou para solucionar graficamente o triângulo de posição e para ilustração de coordenadas astronômicas. Então, a aplicabilidade da projeção ortográfica é para a navegação. Não é uma projeção conforme, equivalente e nem equidistante na sua totalidade. Então, foi um modelo de projeção diferente de tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Moçada, existem outros modelos de projeções cartográficas.
Porém, esses que foram apresentados aqui são aqueles que mais comumente caem em concursos, dando maior ênfase às projeções de Mercator e Peters. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Um beijão no coração, um forte abraço. Fiquem com Deus, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo, porque o canal Geogênio foi criado a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um forte abraço! Eu vou, mas eu volto! Fui!